Quero trazer uma palavra que está plantada no meu coração desde o início do mês de outubro, quando nós fizemos a escala de pregadores, e Deus já me disse a palavra. Não é muito comum Ele fazer isso comigo. Normalmente, na semana é que a palavra vem, mas algumas vezes já aconteceu. Não só comigo, mas com outros. Deus dá uma palavra lá atrás e diz: essa é a palavra para o dia tal. E os irmãos depois vão entender como as coisas se encaixam, tanto a palavra que eu vou dar agora, com o que eu vou falar ao final, depois da pregação, a palavra que eu tenho à igreja nesta manhã, uma palavra rápida. Como é que Deus sabe todas as coisas? Nós precisamos estar mais ligados nisso. Como Deus conhece. E estarmos ligados também, porque nós, seres humanos, parece que aprendemos, não é o que a Bíblia ensina, não é muito menos o que Deus pretende de nós, mas como nós aprendemos a não ligar pelas coisas insignificantes, para as coisas insignificantes, para as coisas pequenas, que se avolumam e tornam-se grandes. Eu tive um diretor no banco e ele dizia que você precisa tomar conta dos centavos, porque dos milhões eles mesmos tomam conta. Ninguém esquece que tem milhões no banco, ninguém esquece que deixou milhões guardados, mas pequenos trocos, ele falava isso, era no mercado financeiro, e ele dizia: temos que atentar para as pequenas quantias. Isso vale para tudo na nossa vida. Eu quero ler um versículo apenas. E esse versículo está no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E pode ser que alguém pense, mas o contexto disso daí é outro. Mas nós vamos fazer, e a Bíblia permite que façamos isso, nós vamos usar de uma metáfora para trazer aquilo que queremos, porque tem muito a ver. Cantares ou Cânticos, capítulo 2, versículo 15, diz assim: peguem as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, ou as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, reconhecemos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Não há outro Deus a quem devamos nos curvar, a quem devamos temer, a não ser o Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Fala conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quanto a esse versículo, eu não vou dar o contexto de tudo aqui, porque senão eu vou, talvez, desviar um pouco daquilo que nós queremos falar, mas quando esse versículo fala em rapozinhas, ele também fala em flor. Se você for ler o versículo seguinte, você vai entender, ou vai pensar que não tem nada a ver. O versículo seguinte, o 16, diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado, venha correndo, como o gamo ou o filho das gazelas sobre os montes de Beter. Que coisa confusa, né? Peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. A Bíblia, ela é repleta de figuras. Nem tudo é figura, mas há muitas figuras. E nós devemos estar atentos com essas figuras. Aprendemos aqui nas aulas do Esforço, em algumas delas falamos especificamente sobre entender o que a Bíblia quer dizer com aquela figura.
com metáforas. Essa é uma metáfora que nós vamos usar. E, às vezes, passam batidas essas figuras, esses sinais, essas atenções. Eu quero usar desse versículo aqui, embora a gente já tenha, eu mesmo já preguei há uns 6, 7 anos atrás sobre as raposinhas, acho que a pastora Vivian pregou também recentemente, mas hoje Deus nos chama a atenção para outras coisas, outras pequenas coisas. Primeiro, a vinha representa na Bíblia a nossa vida espiritual. Isso não sou eu que estou apresentando, não é uma metáfora, é. A vinha na Bíblia representa a nossa vida espiritual. As flores na vida da igreja, na vida do cristão, representa a vinda dos frutos. Quando nós estamos floridos, assim como as árvores frutíferas, antes dos frutos vêm as flores. Então é quando a nossa vida está prestes a frutificar. E engraçado que há coisas que o diabo não sabe na nossa vida. Por exemplo, repito, irmãos, guardem isso, o diabo não conhece o nosso coração, por isso nós temos que estar atentos. Porque as nossas atitudes, ainda que seja com o coração que nós queremos, mas se elas estão diferentes se as nossas atitudes estão diferentes do que está no nosso coração, o diabo vai pegar pelas nossas atitudes. Se você está fazendo uma coisa, mas com o coração, não, mas meu coração está puro, mas as suas atitudes é que o inimigo vai pegar, porque ele não consegue ler o coração. O único que sabe ver o coração é Deus, nem você sabe ver o coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Você se engana, você pensa que é. Então isso é algo que nós temos que guardar. E isso aí vai definir uma série de atitudes na nossa vida. Não, eu estava ali, mas eu estava com o coração assim. Deus conhece o meu coração, mas o diabo não conhece. E há coisas que nós precisamos deixar de fazer, ou coisas que precisamos fazer, que coadunam com o nosso coração. Nós temos que ter esse cuidado. E quem são as raposinhas? As raposinhas são os filhotes das raposas. Quando ele fala nas raposas, logo a seguir ele vem, mas as raposinhas, essas aqui são as perigosas. Porque as raposinhas, se você for estudar sobre a atitude desse animalzinho, ela é um bichinho brincalhão, que brinca com as coisas, que não sabe que tem perigo, mas também ela vamos dizer assim, é próprio dela matar coisas que estão por nascer, mexer em raízes, arrancar raízes de plantação, flores. Não é muito comum, segundo se estuda, se vê, não é muito comum as raposas comerem os frutos, mas elas gostam de pegar as flores e destruir as flores. O que são filhotes de raposa? O que são filhotes de raposa? São coisas pequenas. São coisas que, eu quero fazer uma metáfora também, são coisas que a gente acha bonitinho, embora seja ofensivo, seja nocivo para nós. Tudo que é filhote é bonito, vocês repararam? Filhote de rinoceronte, você já viu? Um bicho feio daquele? Mas o filhote é muito bonitinho. Leão, um leãozinho, cria um leão, cria, ele vai crescer, mas ele não deixa de ser leão. Quando ele crescer, ele é um leão. Então, quando é filhote, todo mundo, eu tive uma vez eu caí na besteira de comprar um cachorro, Rottweiler, eu comprei, ele tinha 1 mês e meio, com 3 meses eu levei para vacinar, e ali eu vi, assim, comprei uma fera. Ele estava no meu colo assim, de carro, e muito... Aí veio uma vizinha, que fofinho. Quando ela fez assim com a mão, ele avançou nela. Nossa, ele é bravo. Eu disse, ele é um Rottweiler. Pode ser que não seja comum ser com 3 meses ter um cachorro assim. Mas ele não está errado, ele é um Rottweiler. E foi bravo. E nós precisamos ter atenção. Eu quero falar hoje sobre as pequenas coisas
E quando eu falar de pequeno, eu não quero falar só de ordem de grandeza, eu quero falar também de princípio, de início. Aquilo que se inicia, aquilo que se começa, está no início, é pequeno. Como igreja, nós somos a vinha do Senhor. E nós precisamos vigiar quando estamos próximos de alcançar uma vitória, uma grande bênção. Precisamos vigiar. Não só como igreja, o organismo, o corpo, mas individualmente. Vamos falar também individualmente, rapidinho. Nós precisamos estar ligados, porque nós podemos desmontar algo que está preparado para nós, porque nós fomos usados como raposinhas. Ou deixamos que as raposinhas viessem até nós. É nessa hora que o inimigo ataca, tenta destruir as flores para que o fruto não vingue. Exemplo, quando a igreja começa a crescer, ou está numa fase de crescimento, pessoas aceitando a Jesus. Recentemente nós batizamos 13 irmãos aqui, né? Temos batizado bastante pessoas. Pessoas estão chegando para a igreja, uma vida carente de oração, de libertação. Talvez toda a igreja não saiba, porque há coisas que nós não podemos e não devemos expor no púlpito. E talvez por isso pensem alguns que a igreja está parada. A nossa igreja está trabalhando muito com libertação. Há algumas igrejas que gostam de dar foco nisso e trazem as pessoas para o altar e liberta aqui e deixa cair aqui e mostra. Aí a igreja vai dizer, essa é uma igreja de libertação. E se eu fizer essa propaganda ali, irmãos, nós vamos ter que quebrar as paredes no dia seguinte, porque vai ter muita gente com vontade só de ver a libertação ou de participar de uma libertação, mas que verdadeiramente não desejam ter uma vida com Deus, ou não se atentaram ainda para isso. Eu tenho dito eu estou atento não só à nossa igreja, mas o que está acontecendo no Brasil e ao redor do mundo. Eu disse, nós temos um site, os irmãos, é uma ótima oportunidade para você anotar, igrejashalom.com.br. Entre lá no site, porque lá tem uns pedidos de oração, e, embora vocês não possam ver, mas nós temos ali os cultos, temos ali as gravações imediatas que nós temos que enviar para as pessoas. Hoje de manhã, acordei bem cedo, e ali fui olhar se tinha alguma coisa, alguma mensagem que eu precisasse. Aí vem lá, pedidos de oração, que eu recebo e a secretaria da igreja recebe. A quantidade, só hoje de manhã, eram 8 pedidos de oração. Do Nordeste, do Sul, do Centro, de todo lugar. A maioria, acho que 90%, libertação. Libertação. E quando nós começamos a receber pessoas que Deus tem enviado para nós, não preciso dizer, os irmãos estão vendo, a nossa igreja está num momento bom, num momento alegre. É o momento das flores. Muita coisa pode vir por aí, boas. E nós precisamos estar atentos com as raposinhas, que venham apresentar projetos, situações que nos desviam do nosso rumo, que nos fazem ir para outra direção. Essa é a primeira coisa. Raposinhas representam pequenas coisas, mas que podem trazer grandes problemas futuros. Os irmãos vão começar a entender um pouquinho melhor na hora que eu caminhar. A nossa vida com Deus precisa dar frutos. E o que o diabo quer é arrancar as flores para que não demos frutos. João 15:8 disse, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. E assim, dando frutos, sereis meus discípulos. Cuidado com as pequenas coisas, aquelas que aparentemente são inofensivas.
Cuidado com uma raposinha chamada ressentimento. Essa é a semente do ódio. Ninguém odeia de um dia para o outro. Ele começa a ter um ressentimento, uma bronquinha e tal, e daqui a pouco ele tem uma mágoa, e aquela mágoa pode tornar ódio. Note que a mágoa ainda não é o ódio. Por que será que algumas igrejas ou alguns irmãos dentro do corpo da igreja não estão dando frutos? Certamente, eu agora sei responder. Porque as flores estão sendo arrancadas. As flores que avisam, frutos virão. Aí nós teríamos um monte de versículo para apresentar, que os irmãos conhecem. Aquele que pensa estar em pé, ele não está, ele pensa. Cuidado para que não caia. E eu não estou falando de nenhum episódio fora da igreja, estou falando daqui. Você caiu da sua fé? Você achava que estava em pé na fé? Você caiu da sua participação como corpo de Cristo? Por que caiu? Porque você pensava que estava participando. Um dos exemplos que são aparentemente inofensivos é a companhia de pessoas com julgo desigual. A Bíblia nos ensina que nós devemos estar no mundo, mas lembrarmos que não somos do mundo. Nós precisamos estar convivendo com pessoas desiguais. Mas fazer um jugo com pessoas desiguais é muito sério quando você não tem suporte nos ombros. E aí eu fiz uma menção ao jugo, a cangalha, que fica no ombro de dois animais, no pescoço ali. São pessoas que às vezes não conhecem o Senhor e querem te induzir a um estilo de vida fora da palavra. Coisas inofensivas. Ensinamentos agradáveis, mas com consequências desastrosas. Mas eles não fazem por mal, eles estão dando o que tem para dar. Eles não conhecem. E nós devemos usar a nossa vida, a nossa amizade, a nossa companhia, para transformar aquilo que precisa ser transformado. Mas vai chegar um momento que não vai dar. Há uns anos atrás, eu discutia muito sobre um determinado esporte, futebol. E eu tinha um colega de trabalho, aliás, esse foi até mais branco. Eu tinha um vizinho de porta, que o camarada era torcedor de um time que nem é do Brasil, nem é do Rio, é do Sul, mas ele era muito agressivo. E eu cheguei a uma conclusão um dia, esse cara vai me matar uma hora. Quando o meu time fizer um gol no time dele, eu gritar, ele vai entrar aqui na minha porta e vai me matar. E isso eu cheguei a essa conclusão quando o time dele ganhou do meu. Ele foi para o corredor, ele gritou palavrões, chamou todos os que torciam para aquele time que eu torcia, de isso e de aquilo, palavra de baixo calão, como se eu fosse aquilo. Mas ele estava tão cego que ele esqueceu que ele mesmo me chamara na casa dele para orar por ele e pelos seus filhos. Como é que eu posso ser aquilo tudo? E eu disse assim, eu não posso falar de futebol com ele. E parei de falar de futebol com ele. E se preciso for, eu teria que cortar a amizade com eles. Pastor, mas isso não é bíblico. Como não é? É claro que é. Você precisa perder até parentes, às vezes, por amor a Jesus. Senão você vai perder a salvação, aí você decide o que é melhor. E nós temos que aprender isso. A igreja ela é enviada, mas cuidado para você não ficar lá onde você foi enviado.
Ambientes, começa com uma visita sem pretensão e acaba nos agarrando. São pequenas coisas, são raposinhas. É daí que surge o nada a ver. Sabotagem, a palavra hebraica para estragam, que é o que as raposinhas faziam aqui com as vinhas, significa sabotar. Isso se refere à forma como essas pequenas falhas podem sabotar a nossa relação com Deus e a vida abundante que Ele oferece. Mas tem as condutas de vida, coisas que nos levam e nos ensinam a levar vantagem. E quando nós começamos a fazer as coisas para levar vantagens, pode ser que haja raposinhas tirando as nossas flores para que não demos fruto. O costume vai nos direcionar a um evangelho que sempre terá que nos favorecer. Irmãos, eu sou praticamente não, sou o fundador dessa igreja aqui. Então, os irmãos, eu não tenho uma memória elefantófica, né? Dizem que a memória boa é memória de elefante. Eu não tenho, mas eu tenho uma razoável memória. E sou capaz de lembrar de quase todos não, porque já passaram por aqui, não ficaram, cerca de 200 pessoas. E eu sou capaz de lembrar de algumas foram bem, estão em outra igreja, estão abençoando, foram transferidos, mas eu sou capaz de lembrar de algumas pessoas que vieram e não ficaram. E por que não ficaram? Porque não levaram vantagem. Porque não tiveram um evangelho próprio, particular. Pastor, ou o senhor cuida de mim ou eu saio da igreja. Eu falei, mas e os outros? Não, eu sou eu. Dos outros eu não quero saber. Nós precisamos ser radicais com aquilo que nos destrói. E essa é uma das coisas que pode nos destruir. Nós não entendemos que o evangelho é o contrário disso, onde eu me dou para que o outro seja abençoado. Esse é o evangelho, isso é que Jesus pregou. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. São raposinhas. São coisas pequenas que nós aprendemos e ouvimos e falamos, recebemos dentro da igreja, dentro da nossa vida pessoal também, particular, eu vou entrar agora nelas aqui, que a gente não está percebendo que as nossas flores estão sendo arrancadas e nós não vamos dar frutos. Sua vida espiritual. São pequenas coisas que aparentam normais, mas desagradam e entristecem a Deus. Você sabe que você faz muita coisa que pode não ser pecado, mas que deixam Deus triste? Raposinha. Porque quando você aprender a entristecer a Deus, você vai ficar com o coração cauterizado. E você nunca vai imaginar que está desagradando a Deus. Você está dizendo, eu sou feliz, o importante é a minha consciência. Você está pisando nas pessoas, você está machucando pessoas, está ferindo a Deus com suas atitudes com os irmãos, mas você diz, eu estou bem comigo. E quem quiser pensar, que pense. Isso é um egoísmo de uma grandeza muito grande. Elas começam na sua vida sem trazer maiores transtornos, mas pouco a pouco vão tomando um terreno maior e acabam tomando conta por inteiro. E aí começa a acontecer o esfriamento. Raposinha. Esfriamento é uma raposinha. O pastor falou uma vez, um pastor determinado falou, e eu prestei atenção e tomei para mim e tenho falado às vezes. A gente sabe, pastores que cuidam das ovelhas, nós sabemos quando uma ovelha está esfriando. Obviamente que não é condição sine qua non, mas um irmão, quando ele está muito participativo e começa a deixar de participar, dependendo da situação, que também há situações, deixei de participar por isso, porque eu estou trabalhando ali, é porque eu estou aqui, é porque eu estou não sei o quê, isso é outra coisa. Mas como é que eles fazem? Eles sentavam aqui, aí eles passam a sentar ali no meio. Depois eles passam a sentar lá na última cadeira. Depois você olha, eles já não estão mais lá. Estão frequentando o culto lá fora, com a igreja vazia, com lugares aqui. E depois você procura lá, eles já foram embora.
Aí eles que vinham todos os domingos, vêm um domingo por mês. Daqui a pouco, não vem mais, porque a raposinha destruiu as flores, e você liga para a pessoa e a pessoa não responde, ou se responde assim, pastor, esqueci de te falar, eu já estou em outra igreja, ou estou em outro lugar, estou numa outra, mas estou bem, pastor, estou numa nice. Será que está? Inicialmente, são coisas pequenas que, ao sermos exortados, ou ao exortarmos essas pessoas, vem logo dizer assim, pastor, que é isso? Nada a ver. Nada a ver. Esse nada a ver, ele serve para tantas coisas, irmãos. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Quando a pessoa não tem uma resposta para você, não estou dizendo que todas as pessoas que não têm resposta vão dizer isso, mas quando ele não tem, ele acha logo, não, nada a ver, nada, esquece, já muda de assunto. É porque certamente as flores dele já estão caindo e os frutos não vão acontecer. Mas há outras situações que você faz uma exortação e a pessoa se aborrece tanto. Raposinhos, que estão tirando de você o coração ensinável. Atitudes que vão minar a nossa fé, ou seja, vão minar os nossos frutos. Exemplo, por que eu tenho que ir a certos trabalhos da igreja ou a todos os trabalhos da igreja? Isso é religiosidade, cuidado com a raposinha, que é ela que está te dizendo isso. Porque ela sabe, o diabo sabe, que se você se entregar mais frutos você pode dar. Não é você fazer, não, eu tenho que ir, senão eu vou para o inferno. Não se trata disso, essa igreja não trata isso assim. Mas, se você começa a diminuir, você começa a perder o gosto. Por que eu tenho que servir sempre? Porque você nasceu para servir, porque se Jesus nasceu para servir, você nasceu para quê? Mas eu quero ser igual a Jesus. Então você aprenda a servir. Por que eu tenho que fazer isso? Porque Jesus te escolheu, olhou para você, você tem cara disso. Você tem cara de manga. E essa flor diz que você vai ser manga, e você quer ser abacate. Você nem vai ser manga e nem vai ser abacate, porque a raposinha vai tirar esse fruto. Você pode tanto ajudar. Eu preciso de um tempo para mim. Todos precisamos. Mas cuidado, que o Senhor pode te dar um tempo maior do que você está querendo. Ações que minguam ou matam as nossas flores, que estão refletindo em frutos que virão. Falta de alimento na palavra. Eu não consigo conceber como você deixa uma raposinha chamada falta de vontade de ler e estudar a Bíblia entrar na sua vida. Eu não sei. E te digo mais, não sei. Não sei. Como que você está alistado no exército de Cristo e dizendo, eu estou alistado, mas eu não quero servir no exército, eu não quero estar com Ele. Eu sei, porque isso aí não é pela emoção, mas é pelo entendimento. Nós vamos estar com Ele um dia. Aonde? Não interessa onde, eu vou estar com Ele. Você já falou para o seu marido antes de casar que com você eu fico até debaixo da ponte? Você imagina com Jesus aonde você fica. Moisés, quando disse para Deus, Deus falou, eu vou mandar um anjo bom, especial, vou mandar porque vocês estão loucos para entrar na terra prometida, ele vai levar vocês. Ele disse, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Onde é que ele estava nesse momento que ele falou isso? Onde? Aonde? Num lugar aprazível, cheio de flores e frutos, é isso? No deserto. Então, o deserto com Deus é melhor do que qualquer oásis sem Deus. Aliás, eu costumo dizer que a grande
O grande problema do inferno, mas vou para o inferno, lá vai ter um monte de gente, tem uma turma de futebol que jogava futebol com a gente joga, mas vai ser muito quente, eu jogo sem camisa, não tem problema não, e tal, mas não vai ser assim. Mas vai ter fogo, não, o diabo vai estar lá, não é o problema. O maior problema do inferno é a ausência de Deus. E as raposinhas fazem-nos sair da presença de Deus, com pequenas coisas. Conheço aqui dessa igreja pessoas que saíram daqui por bobagem. E sabe onde elas estão? Algumas em lugar nenhum. O que elas estão dando? Fruto? Não. Por quê? Porque as flores foram arrancadas. Pastor, mas você está falando daqui da igreja? Sim, aqui é o corpo de Cristo. A outra ali não é? Também é o corpo de Cristo. E um dia todos esses corpos, que é um corpo só, se unirão com um cabeça só, que é Jesus. E você está deixando a raposinha te arrancar daqui. Falta de uma vida de oração. Não é falta de oração, irmãos. É falta de uma vida de oração. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Porque esses demônios só saem com jejum e oração. Aí você vai ler lá, vai estudar, né? Assim, um minutinho, demônio, fica aí que eu vou lá jejuar e vou orar e depois eu volto. Não é isso. É com uma vida de oração, uma vida de jejum, é abster-se grandes quantidades de vezes, grande parte da sua vida, abster-se de comidas que alimentam só o corpo, para trocar por alimentos espirituais. Pequenos pecados e tentações. Na interpretação bíblica, raposinhas são pequenos pecados, sutis ou tentações. Ao longo do tempo, destroem o crescimento espiritual e a vida de uma pessoa, impedindo que ela produza bons frutos. Às vezes, nós tivemos aqui no Connect uma palavra muito aberta para a igreja, tá, irmãos? Porque se eu não der essa palavra, eu não vou dormir, eu vou ficar triste, eu vou chorar. E os irmãos vão chegar para mim e perguntar, está tudo bem, pastor? Ou eu vou ter que mentir, ou eu vou ter que falar, não, está uma droga. E você pode até com essa palavra dizer, vamos sair daqui que esse pastor está uma droga. E eu posso te levar para o inferno, ou te levar para um lugar, dependendo das minhas atitudes. E eu preciso falar. Ninguém é como é que chama uma pessoa que bebe muito e vira alcoólatra? Ninguém é um alcoólatra, começando com 10 garrafas de cachaça ou de uísque. Ninguém, não conheço, pode procurar. Vai na inteligência artificial, apresenta alguém, não tem. Se ele não começou com um gole, eu não me chamo Isaías Mendes. Mas você pode nunca ser alcoólatra, mas você precisa vigiar. E o que eu estou falando hoje é de vigiar. E ao final de tudo eu vou falar sobre o que significa, por que nós temos que vigiar. É vigiar. Não quero entrar em detalhe aqui, eu falei lá no Connect, já falei, os irmãos já sabem. Tá? Você só tem que ter cuidado com duas coisas, com você e com o próximo. Porque você pode induzir alguém que não suporta, ele tem 20 flores, quando cortarem 10 flores dele, ele vai morrer. E tem alguém que pode cortar 19 e ele vai viver, mas como é que você vai saber isso? Vocês já viram numa caminhada? Nós fomos no hotel lá onde nós vamos ter o retiro, teve um ano, o cara falou, tem um passeio maravilhoso hoje. Os irmãos estão até rindo ali. Passeio, qual é? Um passeio maravilhoso. O cara bombado assim, que nem o Simas, né? Nem o Wallace, assim, todo... Vamos lá, minha gente. Eu falei, vamos que vamos. Aí eu olhei para ele e falei assim, se ele pode, eu também posso. Eu não tinha emagrecido meus 12 quilos ainda. Você imagina. Aí vamos lá. E como é que eu passei? Eu passei maravilhoso. Vamos passar ali, vamos ver as hortas, o lugar, a paisagem e tal. E nós estamos andando, não chegava a horta.
E eu disse, mas... Atravessamos a rua, fomos para o asfalto, viramos para lá e viramos para cá. Aí começou a subir morro. Aí eu falei, para um pouquinho. Eu falei, não aguenta? Ele estava me levando. Eu podia ter um infarto ali. Podia, ou não. Olha a inconsequência do cara. O cara falou assim, o senhor está preparado? Nós vamos andar 15 quilômetros. Eles não me falaram isso. Vamos ali, eu pensei que ia andar 250 metros, irmão. E eu já estava com os bofes para fora. E eu falei assim, não dá não, eu vou voltar. E eu voltei. E eles foram, então vamos, tchau. Às vezes as nossas atitudes vão fazer as pessoas infartarem. As pessoas desistirem no meio do caminho. Por quê? Porque você aguenta, mas o outro não aguenta. Cuidado com as raposinhas que dizem para você, nada a ver. Lugares que às vezes você frequenta, eu já disse isso aqui, o diabo não sabe o que está no seu coração. Você vai lá num lugar lá, não, mas eu estou aqui evangelizando. O diabo não sabe, ele está te vendo lá. Cuidado, porque você pode perverter pessoas, e você pode deixar raposinho, porque vai ter coisa, que alegria, não, mas se eu fizer isso aqui com boa intenção, eu sempre gosto daquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando alguém vai lá dedurar, já tinha fofoqueiro naquela época, foram lá e falaram assim, rei, o senhor deixou um decreto aí, que todas as pessoas, ao tocarem o som da trombeta, não sei o que, na sua música, o seu coral, que eles teriam que se ajoelhar e adorar ao seu Deus, ao Deus, a estátua que o senhor levantou, de cerca de 30 metros, acho. Mas tem 3 camaradinhos aí que, não fazem isso, não. Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles que o senhor colocou aqui nos negócios da Babilônia, o senhor deu emprego para eles, são gerentes de negócios aqui. E chama eles. E ele chamou e disse, vocês estão fazendo isso mesmo? Estamos. Então eu vou te dar mais uma chance. Mas o rei não sabia que os frutos estavam para nascer no coração desses 3. O que vai acontecer depois é coisa tremenda, né? Quem conhece o texto. O que eu quero dizer é o seguinte, se vocês não fizerem, vocês serão lançados na fornalha, 7 vezes aquecida a mais. Ele disse assim, olha, não compete a nós responder, mas nós não vamos fazer. Se Deus vai livrar ou não vai livrar, isso é com Ele. Não vamos fazer. Irmãos, pensa aqui comigo. Não era melhor pegar umas 3 raposinhas? A raposinha do engano, disse assim, gente, vamos fingir, ajoelha aqui, e em vez de estar lá, Allah, com ele, fala assim, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, estou aqui. Não era. Mas o diabo não conhece o coração. As pessoas iam olhar, olha, até Sadraque, Mesaque e Abednego ajoelhados a esse aí, então nós também vamos. Levava um monte de gente por buraco, embora eles estivessem fazendo certo. Então, há coisas, há atitudes na nossa vida que nós não devemos fazer, porque nós vamos mascarar aquilo que estamos querendo fazer. Hábitos e pensamentos prejudiciais, de forma mais ampla, raposinhas podem ser hábitos, desculpas, procrastinação, pensamentos negativos que parecem inofensivos no início, mas que corroem o potencial de crescimento pessoal e espiritual com o tempo. O que eu estou dizendo aqui? Que no início, um hábito ou outro pode ser inofensivo aparentemente, mas com o andar das carruagens, ou com o passar dos tempos, aquilo pode dominar a minha vida. Então, raposinhas podem ser coisas pequenas e podem ser início de alguma coisa que você vai depois querer caminhar muito grande, mais lá para frente. E por último, ele pode ser atrasos e frustrações. Ações como pequenas mentiras justificadas. Irmão, não tem mentira santa, isso é do capeta. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e mente o tempo todo. Cuidado com a mentira. E tem crente que mente, dizendo por que não veio à igreja, por que não foi lá, por que não orou, por que não fez isso. Ele mente. Ele, além de não fazer, ele mente.
Aqui, graças a Deus, nós não temos. Amém? Mas é um cuidado, irmãos. Eu já contei aqui, mas tem muitos membros novos. Eu estava na casa de um pastor lá em Portugal, pastor Carlos. E ele era muito sincerão, ele era muito jeito. Ele falava as coisas às vezes brincando, mas ele tinha um teor de... no que ele estava dando um ensinamento. E eu estava lá conversando com ele, e um assunto legal, ele é do Brasil. E ele, então, eu contando as coisas aqui, e a conversa estava tão interessante, toca o telefone, a mulher dele atende, irmã Eliana. Oi. Ah, sim, pastor Carlos, ela decidiu por ela. Não, ele não está. Aí ele disse assim, mas eu estou. Não, ele foi para o banheiro. Isaías, espera um minutinho que eu vou para o banheiro. Aí ele correu para o banheiro. Pronto, agora você pode falar que eu estou no banheiro, porque eu estou no banheiro. E ele ensinou. Diga que ele não pode atender e pergunta, é urgente? Ah, é urgente, é caso de vida ou morte. É um negócio. Para a conversa e atende. Isso é uma raposinha. E eu ensinei isso lá em casa. E um dia telefonaram para lá e eu estava dormindo. Era um sábado, cerca de meio-dia, mais ou menos, eu estava dormindo. Aí a Vivian atendeu o telefone, ela era solteira ainda. E o irmão perguntou, eu queria falar com o varão. Ei, varão de Deus, chama ele aí. Ela disse, ele está dormindo. Dormindo, homem de Deus não dorme essa hora, não. Aí ela mandou na lata, disse, mas ele estava numa vigília, chegou às 4 da manhã em casa. O senhor estava onde? Mais ou menos isso, não sei se foram essas palavras. E eu ensinei para dizer isso. Irmão, ele está dormindo. Olha, irmão, ele saiu, está numa oração, normalmente agora ele está no monte. Mas está no monte. Não, irmão. Fala a verdade. Vamos aprender isso, igreja? Irmão, você não veio domingo, o que aconteceu? O pastor estava com muita preguiça. Estava com muita preguiça, eu sei que está, mas olha, vamos orar por essa preguiça, né, irmão? Vamos orar, vou te ajudar. Mas por que você ficou com preguiça? Ah, pastor, fiquei com preguiça porque foi sábado, né? Eu joguei joguinho até às 3 da manhã. Aí, não sei por que, pastor, veio uma preguiça depois, não consigo ficar com o olho aberto. Ele falou assim, eu não vou nem orar, irmão, eu vou te dizer, para de ver o joguinho até 3 horas da manhã. Só isso. Não precisa de oração, irmão? Não precisa. Fofocas. Falei no... Cadê o pessoal do Connect aí, que fez Connect comigo? Falei sobre as fofocas. Aqui nós estamos, eles ficaram assim, alguns, aqui, alguns chegaram, pastor, que legal, é assim, nem todos estão fazendo, mas essa é a regra da igreja. Alguém chegou, Roberto, estou muito chateado com o Alexandre. Por quê? O Alexandre me deu um pito lá no, não sei aonde, você já falou com ele, não falou não, então peraí um minutinho, ô Alexandre, vem cá. Não, mas você vai falar para ele, vou, você agora me contou, agora é o seu problema seu, vem cá, vamos resolver isso aqui, dá um abraço aqui, um abraço, um beijo, um queijo, e vamos resolver, vamos orar. Vai acabar a fofoca. Uns são mais cautelosos, pode ser também. Você já falou com ele? Não falei não. Então fale, você tem 24 horas para falar, senão eu vou falar. Não, mas você vai falar, mas você é fofoqueiro. Eu? Atrasos e frustrações, nós somos atrasados, nós não chegamos onde queríamos chegar. Há pessoas que estão há 20 anos no Evangelho marcando passo, porque está atrasado, foi frustrado, porque flertaram com algo inadequado. Podem parecer pequenas coisas, mas prejudicam o relacionamento e o propósito de Deus para a vida de uma pessoa. Deus é santo, e importa que aqueles que o servem precisam ser santos. Santos é santificados o tempo todo, abstendo-se das coisas erradas. Isso não significa dizer que você não vai errar. Se você pensa que não tem pecado, você já morreu, a Bíblia diz. Você é enganoso, você é mentiroso. Não é isso, é não andar nele. Então, ao flertar, mete a garrucha na raposinha. Traga as raposinhas, tira, por quê? Porque ela vai comer aquela flor. E se comer a flor? Porque a flor não tem problema, aquela flor indica fruto. E não tem como o fruto nascer
Se não tiver a flor, se você matar a flor. Não tem como. Na botânica, né? Quero encerrar. As pequenas coisas, se não forem de Deus, elas podem destruir. Mas as pequenas coisas começadas em Deus se transformarão em grandes coisas. Vamos de novo? As pequenas coisas que matam as flores não são de Deus. Mas as pequenas coisas que são plantadas e germinam, dão flores e frutos. E isso alegra o Pai. Quantos entenderam? Primeiro exercício da semana. Vamos abolir a mentira. Pastor, o senhor está chamando a gente de mentiroso? Não, estou dizendo que vamos abolir. Quando ela vier como uma raposinha, a gente diz, não, irmão. Seja sincero. Leve um pito, é mais gostoso. A verdade, ela é digna. A verdade enobrece. Comece com as pequenas coisas. Atenda o telefone e diga, eu não posso falar agora, irmão. Não, irmão, olha, ele está almoçando, é urgente. Você não tem a obrigação de atender a pessoa com o microfone, o telefone de um lado, o garfo do outro. Você vai errar e vai meter o telefone dentro da boca e vai morder. Não tem necessidade, diga, não é agora. Aí você joga até a comida fora. Joga até a comida fora. Porque você precisa socorrer alguém. Isso é outra coisa. Vamos começar pela mentira? Mas vamos incluir algumas coisas. O seu caminhar. Onde você tem estado? Que lugares você tem frequentado? Pastor, mas eu vou lá, inclusive vou com a minha Bíblia. Agora você, inclusive, está colocando Deus como um escárnio. Você não tem que ir lá com Bíblia, ali não é lugar de você. Não, pastor, eu estava lá no Sambódromo, pulando lá no carnaval, mas eu estava falando, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é Senhor, Não faz isso não, irmão, não precisa, Deus nunca precisou disso. Vão te ver lá e vão te dizer que você não dá frutos. E você vai acabar não dando. Vamos ficar de pé. Posso entregar a sua vida para Jesus? No altar, nesse sentido? Posso pedir um apoio da igreja? Nós, a liderança da igreja, vamos caminhar nessa direção. Quantos querem vir comigo? Acho que todos, né? Levanta a mão bem alto, só os que querem. Acho que todos querem. Podemos prosseguir nessa linha? Não somos os perfeitos, tá, irmãos? Vamos buscar a perfeição. Só seremos perfeitos quando? Quando estivermos com Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra frutifique, germine no coração de cada um, frutifique. Ninguém consiga matar essas flores que foram plantadas agora. Aqui tem alguns irmãos que estão começando a florescer e eles vão dar muitos frutos. Pessoas que chegaram ontem, pessoas que chegaram há 1 ano, 2 anos, são pessoas que estão prontas para frutificar. Ah, Senhor, traga-nos as raposinhas, porque nós estamos na hora de dar frutos. A nossa vinha está preparada. O Senhor está preparando para a igreja Shalom. E esses irmãos, com suas famílias, fazem parte desta igreja e desse corpo. Sustenta-nos, a mim e a todos os demais, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Estão aplaudindo a Jesus? Pode ir lá. Ele pode aplaudir. Só ele. Pode sentar.